Olá, é uma grande alegria a gente poder retornar. Os estudos de Colossenses, é um livro que eu gosto muito. Então, nessa pregação, no estudo que a gente vai ter hoje, a gente vai estudar sobre o quê? Sobre o perdão gracioso de Deus, ilustrações da salvação e o triunfo do Senhor. E o texto, Colossenses, capítulo 2, versículos 13, a segunda parte, até o versículo 15. Então, eu fiz essa divisão do texto, porque é o que eu pude estudar, e a gente vai seguir nela e poder aprender um pouquinho mais sobre esse livro que eu cada vez mais amo ele, que é fantástico, eu gosto muito. Então, vamos seguir. Mas primeiro, nós precisamos recapitular o que tínhamos estudado antes. Não sei se você conseguiu participar ou ter escutado, ou participado mesmo das últimas pregações, e a gente vai recapitular um pouquinho só para voltar e estarmos no mesmo andamento. Então, o livro de Colossenses ele tem uma particularidade, porque Paulo ele busca combater algo que se tornou conhecido como a heresia colossense. Era uma heresia que ela tinha vários aspectos, e nesses aspectos a gente pode ver 4 em especial, que era o filosofismo. O que era? Era uma influência do pensamento grego. Por quê? Porque aquelas pessoas elas acabavam misturando a verdade de Deus com coisas do mundo que não eram verdade de Deus. Aqui a gente vê o filosofismo, esse aspecto do filosofismo. E o que significava isso? Significava que tinham aspectos daquela cultura, como eu falei antes, da cultura grega, no pensamento da igreja, onde eles pensavam que havia um conhecimento escondido, superior, no meio dessa filosofia, desse pensamento, as coisas do mundo. E Paulo combate muito isso no livro de Colossenses, como a gente pode ver no versículo 13 do capítulo 2, uma pregação há bastante tempo. Neles estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então Paulo aqui combate esse pensamento errado, que existia um conhecimento melhor e maior à parte de Jesus. Não. Em Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. E não existia um conhecimento maior longe de Deus. Não. O conhecimento estava em Jesus. Então Paulo combate esse pensamento filosófico que era buscar a salvação em coisas que não estavam no Senhor Jesus. E o Senhor Jesus é o ponto máximo da história. Ele é o centro do Evangelho, o centro da salvação e o centro de todas as coisas. E é interessante porque essa parte dessa heresia se tornou depois conhecido como gnosticismo. Ainda não se tinha caminhado para isso, mas estava tendo o embrião dessa heresia que depois foi conhecido como gnosticismo, que também tinha algo dizendo que o espírito era bom e o corpo era mau. Então Paulo também combate esse pensamento embrionário ainda, dizendo que Cristo corporalmente, em Cristo habitou corporalmente a plenitude, como a gente pode ver em capítulo 2 também, versículo 9, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ou seja, Jesus é plenamente Deus em seu corpo físico. Então, Paulo combate esse pensamento errado que a matéria era má e o espírito era bom. Não, tanto a matéria que Deus criou era bom, quanto o espírito era bom. Então, tudo que Deus criou era bom. Então, Paulo busca combater isso também, e no seu ponto central, mostrando que Jesus é superior a qualquer ensino humano e ele é o ponto central da salvação. Outro aspecto, legalismo. E isso tinha muito a ver com a questão do ensino judaizante, dos judeus em cima do ensino cristão. E o que significa? Qual era o problema, na verdade, disso? O problema era que havia, em meio a essa heresia colossense, esse aspecto que dizia que
para alguém ser salvo, o que essa pessoa precisa fazer? Crer e obedecer em Jesus? Não. Também é legal, mas principalmente na lei. A lei é o que traz salvação. Alguém é só salvo por quê? Por causa da lei. Crer em Jesus é o suficiente? Não. Eu preciso de Jesus, mais a lei. Então isso é muito terrível, porque ninguém vai ser justificado pela lei. E Paulo luta muito por isso nessa carta também. Outro aspecto, asceticismo. Essa palavra tem muito a ver, o asceticismo tem muito a ver com fazer sofrer o corpo para que eu seja mais espiritual. Né? Negar o corpo, não comer, negar prazeres que são legítimos, que Deus deu, para que eu seja mais espiritual. Paulo luta contra isso também, no capítulo 2, em especial também. E no final dele, no último versículo, ele diz assim: essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então Paulo também combate esses pensamentos hereges, falsos, dizendo que alguém poderia ser mais espiritual, né, através dessas práticas, negando a eficácia do poder de Cristo. Somente Cristo pode nos fazer santos, perfeitos, não aquilo que nós fazemos. Jesus é o ponto central. E o último aspecto é o misticismo, onde visões estáticas, assim, de êxtase e adoração a anjos era algo que era muito elevado em autoestima, e uma estima maior até que do Senhor Jesus. E o que está totalmente errado. O Senhor Jesus é quem deve ser mais estimado. O Senhor Jesus que deve ser adorado, não os anjos. O Senhor Jesus. Ele é o ponto central. Mas que a gente vai estudar hoje, na verdade é a passagem que a gente estudou nas últimas pregações, essa também, fala de um certo aspecto, que é o legalismo. E essa passagem que a gente vai estudar, ela encerra esse bloco que Paulo está lutando contra o legalismo, né, essa heresia, e começa a preparar já para as exortações que vão vir a partir do versículo 16. Aí tem muitas exortações que Paulo faz. E o versículo que a gente estudou, qual era? Era esse. Colossenses capítulo 2, versículo 13, parte A. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou com Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículos 13, parte A. E o que a gente pode estudar, principalmente nessa carta? Dois aspectos: a morte e estar vivo com Cristo. Mortos em pecados sem Cristo, vivo com Cristo. A gente pode observar dois aspectos: vivos ou mortos. O que era morte espiritual e o que era vida espiritual. E vida espiritual o que era? Era uma insensibilidade às coisas de Deus e uma conduta de vida à parte de Deus, longe de Deus. Não quero saber de Deus. Ele não é meu dono, eu não devo satisfação a Ele, e eu não entendo as coisas de Deus e não me preocupo muito com isso. Essa é uma morte espiritual. E o que era a vida espiritual? A vida espiritual é uma sensibilidade às coisas de Deus. Eu entendo as coisas de Deus. E uma conduta de vida obediente a Deus. Eu obedeço a Deus. Eu aceito o Evangelho de Cristo. Somente Cristo pode me salvar. Não sou eu que faço coisas para Deus me aceitar. Não. Eu sou aceito por Deus por meio de Jesus. E recebi vida com Cristo. Isso que a gente pode estudar na última pregação. Mas hoje, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar a segunda parte do versículo 13 até o versículo 15, que diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões
e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Então, antes de passar para outra parte, eu quis dividir, então, nessa leitura, o que a gente vai estudar. A gente vai estudar o perdão gracioso de Deus, as ilustrações da salvação e o triunfo do Senhor. São essas três partes que a gente vai estudar. E primeiro, o perdão gracioso de Deus. Ele nos perdoou todas as transgressões. E gostaria de orar para que Deus realmente fale aos nossos corações nesse momento, que seja realmente o agir de Deus em nossas vidas, para que Ele nos instrua e assim a gente possa aprender dele e ser edificados. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Deus, pela Tua graça. Muito obrigado porque o Senhor tem tanto a nos falar na Tua palavra. Eu te peço que mais uma vez o Senhor possa falar ao coração de cada um que vai poder estar assistindo essa pregação. O Senhor fale aos seus corações. Por favor, Deus, me use nesse momento, tenha misericórdia de mim, a fim de que Tua palavra possa ser expressa, possa ser pregada, possa ser ensinada, possa a Tua palavra advertir, exortar, animar, encorajar, desafiar aqueles que não Te conhecem e possa realmente fazer a Tua obra no meio ao povo de Deus, aqueles que Te conhecem, Deus, também. Eu peço, Deus, que Tu possa cumprir a Tua obra e usar a mim nisso e realmente usa a Tua palavra, que Teu Santo Espírito tenha liberdade para atuar em cada coração que há de escutar esse ensino. Peço por isso, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, o perdão gracioso de Deus. Ele nos perdoou todas as transgressões. E é muito interessante para que nós possamos entender melhor o que significa esse perdão gracioso de Deus. A gente precisa entender o que tinha antes, né? A gente pode ver antes na última pregação que nós estávamos mortos em pecados. Estávamos mortos, sem esperança, longe de Deus, à parte de Deus. Se você é crente, você estava morto um dia. Se você é descrente, você continua morto. Mesmo que pareça vivo, você continua morto. Mas o crente não, ele estava morto em pecado, ele estava condenado, não havia esperança. Mas Deus nos deu vida com Cristo, nos deu vida. E o que Ele fez além disso? Ele nos perdoou todas as transgressões. E aí que é fantástico. E eu lendo essa parte de Colossenses, eu percebo que cada expressão que a gente vai estudando nesse texto, cada vez parece que a gente vai cavando mais e mais na graça de Deus, conhecendo a graça de Deus na salvação. E a cada vez que a gente cava, vai conhecendo mais o Senhor, a gente vai subindo, chegando mais perto de Cristo e da sua glória nos céus. Eu acho fantástico. É fantástico. Nós merecíamos condenação, nós estávamos mortos em nossos pecados, mas Deus nos deu vida. Deu um perdão encharcado da graça de Deus. E é muito interessante porque eu falo que é o perdão gracioso de Deus? É porque eu achei que era bonito? Dizer um nome assim? Na verdade não era porque eu achei que era bonito. Paulo aqui, quando ele falou quando vocês estavam mortos em pecados, na incircuncisão da sua carne, Deus vivificou com Cristo, Ele nos perdoou, aqui essa parte, Ele nos perdoou todas as transgressões. É muito interessante, porque Paulo usou uma palavra que não é normalmente a palavra que se usa para perdoar. Ele usou harisamenos, que é um verbo que vem de outra palavra, que a gente conhece bastante o significado, não normalmente a palavra no grego original, que é haris.
e significa graça. Graça. O que Deus fez? Ele derramou a sua graça sobre nós. Ele nos deu um favor, Ele nos perdoou as transgressões de maneira graciosa. E por isso que eu falo, as Bíblias interpretam essa passagem como nos perdoou, e está certo, realmente, nos perdoou todas as transgressões, mas não consegue pegar esse sentido tão maravilhoso. Nos perdoou graciosamente, derramou graça sobre nós. Ele fez isso, derramou graça, um perdão totalmente gracioso. Isso é fantástico. Não merecíamos nada. Na verdade, a gente merecia sim. Nós merecíamos uma eternidade longe de Deus, sofrendo pelos nossos pecados. Mas Deus derramou sua graça, Ele nos deu vida com o Senhor Jesus. E a gente, quando pensa nisso, a gente deve ficar assim, legal, né? Interessante. Derramou graça, né? Eu merecia a morte eterna, mas Deus derramou graça. E fica assim? Não! A gente tem que... Isso deve nos mover o nosso coração e nos fazer pensar, né? E parafraseando Paulo em outro momento, o que faremos então diante dessas coisas, né? O que nós vamos fazer conhecendo tudo isso? Vamos abrir alguns textos para poder perceber o que essas verdades devem mover o nosso coração. Filipenses capítulo 4, versículo 4 e 6. Diz o seguinte: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, o que? Alegrem-se. Versículo 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E Paulo é muito claro que a vida cristã deve ser uma vida cheia de alegria no Senhor. Alegria. E no versículo 6, ele diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas. Ou seja, eu peço ao Senhor, eu suplico ao Senhor, em meio a situações que podem ser difíceis. Mas como? Com ações de graças, com gratidão no meu coração. Apresentem seus pedidos a Deus. Então, sabendo que eu recebi o quê? O perdão gracioso de Deus, eu devo viver uma vida de alegria. Eu estava condenado, eu estava perdido, eternamente perdido. A condenação estava sobre mim. Mas não, eu recebi o perdão gracioso de Deus. E como é que eu reajo com isso? Com alegria, com gratidão. Gratidão no meu coração. Em outro texto, que é muito similar a esse, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16 a 18. Vamos avançar na Bíblia. E 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 16 a 18 diz assim: alegrem-se sempre, sempre alegrem-se. Orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Mas por que eu vou me alegrar sempre? Por que eu vou orar continuamente? Por que eu vou dar graça em todas as circunstâncias? Porque eu recebi o perdão gracioso de Deus. O perdão gracioso de Deus. Pense sobre isso. Se você é crente, você recebeu o perdão gracioso de Deus. Você merecia a condenação eterna. Você recebeu esse perdão majestoso, magnífico. E mais um texto, para que a gente possa estar isso ainda mais claro na nossa mente. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 8 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 a 9 diz o seguinte: mesmo não tendo visto a quem? A Cristo. Vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo de sua fé, a salvação das suas almas. Por que a gente deve viver uma vida alegre, uma vida grata ao Senhor? Por quê? Porque estamos alcançando
o alvo da nossa fé, a salvação das nossas almas. Nenhum problema, nenhuma situação na nossa vida pode se comparar com a alegria que temos no Senhor Jesus. Porque nós recebemos o perdão de Deus, estamos perdoados para sempre. Todas as nossas transgressões, todos os nossos erros, todas as nossas falhas foram perdoadas. Temos uma espera, uma alegria incrível no Senhor Jesus. Temos a salvação das nossas almas garantida do Senhor. E isso é fantástico, é fantástico. E é verdade que nós possamos passar por situações difíceis na nossa vida. Sim, é verdade. Nós possamos passar e nós vamos passar. O próprio Senhor Jesus disse isso, que a gente passaria por situações difíceis. Mas Cristo venceu o mundo. Ele mesmo disse nessa mesma passagem, no Evangelho de João. E nós recebemos o perdão gracioso de Deus. Recebemos uma alegria eterna com o Senhor Jesus. E o crente que não lembra disso, um crente que não tem gratidão no seu coração, na verdade é um crente que sofre alguns problemas. Ele tem amnésia. Por quê? Porque ele esqueceu de onde ele foi tirado e para onde ele vai. Um crente que não tem gratidão no seu coração é um crente que é esquecido, que precisa ser lembrado do quê? Que ele foi perdoado. E perdoado eternamente. Louvado seja Deus por isso, porque Ele nos salvou, nos deu um perdão gracioso. Vamos avançar no texto. Ilustrações da salvação. Voltamos lá para Colossenses, capítulo 2, versículo 14 agora. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. Então aqui a gente percebe figuras magníficas que Paulo utilizou para ilustrar um pouco melhor para aqueles irmãos de Colossenses, que eles percebessem de onde eles foram tirados. Eles receberam perdão do Senhor. Eles estavam mortos nos pecados, lhe foi dado vida, eles foram perdoados todas as transgressões do passado, do presente e do futuro que eles fossem fazer. E eles foram perdoados. E uma ilustração para eles perceberem ainda melhor como que foi essa salvação, o que Deus fez nessa salvação. E foi algo magnífico, incrível. E realmente eu acho fantástico quando a gente pode ver esse tipo de ilustração, porque parece que a palavra de Deus fica mais viva para nós. Eu acho fantástico. Vamos avançar. Ilustrações da salvação. Cancelou a escrita de dívida. Peraí, mas como assim escrita de dívida? O que significava isso? A gente vai poder ver um pouquinho melhor. Escrita de dívida, antes de a gente perceber que cancelou, a gente vai em escrita de dívida e o que significava essa palavra no original? Hierógrafon. Essa palavra, na verdade, são a junção de duas palavras. Rei e grafo. Rei vem da palavra mão. Que aí surge a palavra do português que é quiropraxia, que são duas palavras. Quiro, que é mão, e que vem de rei, que é em grego, e praxia, que é correto, né? Na prática... não correto não, perdão, prática. Então, prática da mão. Eu sempre pensava que quiropraxia tinha a ver com coluna. Nada a ver, tem a ver com mão prática. Então, fazer algumas coisas com a mão a fim de corrigir um problema físico, né? E no caso, na coluna. E a outra palavra é um verbo, na verdade, que é a raiz dessa palavra da escrita de dívida, que é escrever, que daí grafo, que vem que chega a nós a palavra grafia, né, escrita. E você pergunta, interessante, mas o que isso vai me esclarecer, saber de onde a raiz da palavra hierografon vai me ajudar a entender melhor o texto? Pouco.
mas eu queria lhes encorajar a querer conhecer a língua grega, que é fantástico. Em alguns momentos a gente vai aprender mais o português, e em outros momentos a gente vai entender mais profundamente o texto, como a gente pode ver lá no versículo anterior. Mas eu lhes encorajo muito de vocês buscarem conhecer essa língua que para mim é incrível, incrível. Essa língua que Deus escolheu para escrever o Novo Testamento. E o que significa? Escrita de dívida naquele tempo. Essa palavra, o hierógrafo, ela era uma palavra que era usada quando alguém tinha uma dívida e ela assinava um documento e dizia: esse aqui é um documento que eu estou dizendo que eu vou pagar essa dívida, tá? Então, eu não cheguei a ver nenhum comentário que falava que essa pessoa, a pessoa que tinha afirmado que tinha dívida, né, que escreveu o seu nome lá e assinou, ficava com papel, ou a pessoa que era o credor ficava. Não sei, mas provavelmente sim, né, que ficava com esse papel. Mas o importante é que o papel era essa escrita de dívida, esse hierógrafo, que era um documento que alguém dizia: eu pagarei, eu vou pagar a dívida. E é interessante porque Paulo, ali no texto, ele diz, voltando em Colossenses, no versículo 14, e cancelou a escrita de dívida. E essa escrita de dívida era o que nós devíamos a Deus o quê? A perfeição. Né? E a gente vai poder ver depois do que consistia melhor isso, mas era uma dívida que nós tínhamos com Deus. E o que Deus fez? Ele cancelou, né? E essa palavra, exalepsas, ela significa limpar, remover. É como se aquele papel que foi escrito, a dívida que nós dissemos, eu pagarei, fosse apagado. Deus apagou aquela dívida que nós tínhamos. Ele pagou pela dívida e apagou o preço. O preço não, o que nós devíamos. Ele pagou por aquilo, ele apagou a nossa dívida. Não temos mais dívida. Estamos limpos daquela dívida. E é interessante, tá? Mas essa dívida era consistia do quê? Era a perfeição que eu comentei antes, mas era perfeição em quê? Em ordenanças. O texto diz que e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Que ordenanças eram essas? Que nós falhamos ao tentar cumpri-la. Romanos 13, 19, 20 vai nos explicar melhor. E é interessante que essa parte que nós estamos lendo aqui, Paulo está lutando contra o legalismo. E o legalismo vem aqueles ensinos de que eu preciso cumprir a lei do Antigo Testamento para ser salvo. Mas nós falhamos ao tentar cumprir essa lei. Nós falhamos. Essa dívida que nós deveríamos pagar, que nós dissemos que eu pagarei, assim, metaforicamente, né, como uma ilustração, nós não pagamos. E Paulo também, lá em Romanos 13, 19, 20, a gente vai poder ler sobre isso, que ele escreveu o seguinte: sabemos que tudo que a lei diz, o diz aqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém mesmo, será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes dos pecados. É pela lei que nos tornamos plenamente conscientes dos pecados. E alguns versículos depois, Paulo diz assim: pois todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. E destituídos aqui é estar abaixo, estar atrás, não chegar lá, não chegar no nível de perfeição da lei de Deus. A lei, como Paulo também fala em Romanos, não é má, mas a lei mostra o meu pecado.
E o meu pecado olha para a lei perfeita e diz, agora eu vou contra essa lei, eu vou pecar. E nós não conseguimos cumprir essa lei perfeita de Deus. Nós ficamos abaixo dessas ordenanças que tínhamos para nós. E em Gálatas 3:10, avançamos um pouquinho. Gálatas 3:10 diz o seguinte. E aqui algo muito interessante, porque tem muitas pessoas que acham que fazendo aquilo que é correto na lei do Antigo Testamento, as pessoas vão ser salvas. Mas Paulo aqui, assim como lá em Romanos 3:19-20, mostrando que a lei nos mostra como somos pecadores, que estamos em pecado, aqui ele fala algo muito mais forte ainda. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas na lei, no livro da lei. No versículo 11, é evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado pela lei. E aqui Paulo fala que você é maldito, está debaixo de maldição. Debaixo de maldição se você tenta cumprir a lei. E nós falhamos em cumprir a lei perfeita de Deus. Todos nós falhamos. E a lei nos ameaçava, essas ordenanças nos ameaçavam. Porque lá em Colossenses, quando diz que a lei, essa escrita de dívida, que consistia em ordenanças, nos era contrária, essa contrariedade, essa oposição, é a mesma palavra que lá em Hebreus 10:27 fala sobre aqueles que eram inimigos de Deus. Lá em Hebreus 10:27 diz o seguinte: mas tão somente uma terrível expectativa de juízo, de fogo intenso que consumirá, a mesma palavra aqui, os inimigos. Nos era contrária, é a mesma coisa dos inimigos de Deus. E mostra aqui uma contrariedade totalmente forte contra o Senhor. E esses inimigos sofreriam um fogo intenso que os consumiria, mostrando que eles eram realmente inimigos de Deus. E aqui, essas ordenanças nos ameaçavam, eram nossas inimigas e queriam nos acusar diante de Deus. Mas o que Deus fez? Ele cancelou, ele apagou essa escrita de dívida, ele pagou por ela e ele apagou qualquer tipo de dívida que tínhamos, qualquer ameaça que nos ameaçava, ela se acabou. E aqui Paulo fala sobre essa ilustração. E depois a gente vai para uma nova ilustração. E esse ponto é interessante, porque ele a removeu pregando-a na cruz. Removeu o quê? A escrita de dívida. E aqui há muitas interpretações diferentes, e até um comentarista fala que possivelmente seria uma continuidade da outra ilustração, que dizia de um costume antigo que se pregava uma dívida, esse escrito de dívida, num lugar público para demonstrar que aquela dívida foi paga. Um comentarista disse que foi uma possibilidade, mas outros comentaristas pensam de outra forma, e eu estou com eles, que não tem muito a ver com isso, tem mais a ver com uma outra coisa, é uma nova ilustração para demonstrar quão grande foi a nossa salvação, quão grande a salvação para os colossenses e para nós hoje também, que ele pregou na cruz. E essa ilustração tem muito mais a ver com a própria cruz, no sentido de que aqueles que eram condenados pela crucificação, eles tinham sobre si uma placa dizendo o tipo de condenação.
essa pessoa foi condenada por isso e isso. Então, por isso que ela está na cruz. Então, você olhava para a cruz e via uma plaquinha escrita sobre por que ela foi condenada. Assalto, roubo, assassinato, algum tipo de revolta, enfim, alguma coisa terrível que aquela pessoa fez para ser crucificada. E por isso que tinha aquela plaquinha, demonstrando a pena que ela sofreu. E isso é fantástico. Vamos abrir nessa passagem. Em Mateus 27, 37. Mateus 27, 37. Dizia assim: por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Sobre Cristo tinha também essa placa, dizendo: este é Jesus, o Rei dos Judeus. Mas a ilustração aqui de Paulo não é simplesmente essa acusação que a gente vê aqui. Na verdade, o que estava sobre Cristo era a nossa condenação. Era a minha, era a sua condenação. Sobre ele foi pregado a nossa condenação. Cristo recebeu sobre si a plaquinha que devia estar sobre nós. Os nossos pecados estavam sobre ele. Cristo recebeu a nossa condenação. E é isso que eu creio quando Paulo fala em Colossenses que cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças que nos era contrária. Ele a removeu, Deus tomou do meio, ele levantou aquilo e pregou sobre Jesus. O Pai pregou sobre Jesus a nossa condenação. Ele tomou o preço da nossa dívida, colocou sobre Jesus. É por isso que ele está sendo crucificado. Pelo meu pecado, pelo teu pecado. Isso é muito forte. É muito forte. E eu creio que essa é a ilustração que Paulo está trazendo aqui em Colossenses. É uma nova ilustração mostrando quão sério foi o preço que Jesus pagou. Quão séria era a condenação que Jesus recebeu por nós. Que grande salvação. Que grande salvação que recebemos. E nós devemos pensar, Jesus, ele pagou por todas as transgressões. Ele nos perdoou graciosamente. E como ele fez isso? Ele pagou o preço da nossa condenação, ele limpou a escrita de dívida, ele recebeu sobre si o nosso pecado, ele pagou na cruz pelo nosso pecado. Que condenação há sobre os crentes? Vamos ver em Romanos 8:1. Que condenação há? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Nenhuma, nada. Nós somos livres de condenação. Que grande salvação. Que grande salvação. Em João 19:30, Jesus disse: está consumado. Tetelestai. Não há condenação. Louvado seja Deus. O nosso coração precisa estar cheio do quê? De gratidão, de alegria. Sempre. Porque temos uma tremenda salvação. Romanos 6:1 e 2 nos faz lembrar de algo muito importante. Vamos abrir Romanos 6, capítulo 6, vou voltar um pouco. Eu estava no capítulo 8 agora há pouco. Vamos ao capítulo 6, versículo 1 e 2. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma.
Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Então, é uma outra implicação que a gente tem uma tamanha salvação. Nós somos gratos a Deus porque Ele nos salvou, mas a gente não vai ficar continuando pecando, porque Deus nos libertou disso. Ele pagou um alto preço, um preço muito sério. Ele morreu por nós. Nós deveríamos estar naquela cruz e nós deveríamos pagar eternamente por nossos pecados. Mas Cristo pagou por tudo. Não há dívida, não há condenação. Jesus pagou por nós. Somos livres e por isso devemos viver, como Paulo diz aqui, de maneira nenhuma vivendo no pecado, de maneira nenhuma, mas vivendo uma vida que agrada o Senhor. E continuamos o texto. O triunfo do Senhor. E o texto diz o seguinte: e tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Muita coisa. Temos muita coisa para estudar ainda. Mas é uma passagem incrível e tem muitos desdobramentos, muitas perguntas. O que seriam esses poderes e autoridades? Primeiro, né? A gente deve... Porque assim, antes de explicar aquilo, eu acho que é importante comentar sobre algo. Porque essa passagem aqui é muito discutida sobre o que seria esse espetáculo público, o que seria triunfar sobre eles na cruz. E isso tem muita discussão, mas eu quero dizer que o que eu vou falar é aquilo que eu percebo. Se você quiser comentar comigo depois sobre algum outro posicionamento diferente sobre isso, tranquilo. Eu espero que o pastor não queira me exortar depois. Eu acho que isso está bem alinhado com os nossos pensamentos sobre essa passagem. Então, muita edificação e um grande... E realmente, assim, não importando o seu interpretação mais profunda na passagem, eu acho que a principal coisa que deve ficar clara é o triunfo do Senhor. O triunfo do Senhor, isso que deve ficar marcado quando a gente estuda essa passagem. A gente viu o perdão do Senhor, o perdão gracioso de Deus, que a gente viu depois as ilustrações de quão profunda é a salvação, e agora a gente vê a glória de Deus, o triunfo de Deus. E isso com certeza deve ficar mais marcado. Seja como você interpreta essa passagem. Eu, estudando bastante, cheguei a essas conclusões. Mas vamos lá. O triunfo do Senhor. Primeiro, quem eram esses poderes e autoridades? É interessante ver que Paulo já falou outras vezes sobre poderes e autoridades na carta aos Colossenses. Capítulo 1, versículo 16. Em capítulo 2, versículo 10. Deixa eu voltar. Voltamos para Colossenses. Capítulo 1, versículo 16 diz o seguinte: pois nele, em Jesus, foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, e poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E lá em Colossenses capítulo 2, versículo 10, diz o seguinte: e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. E nesses dois contextos, poderes e autoridades, faz alusão a seres espirituais. Seres espirituais. Anjos, até mesmo anjos caídos, antes de ser caídos, eram anjos. Né? Antes de demônios serem demônios, eles eram anjos. Então, esses seres espirituais, poderes e autoridades, nessas passagens anteriores, se tratavam de anjos. E em Colossenses, capítulo 2, versículo 15, esses poderes e autoridades eram anjos caídos. Então, às vezes você pode escutar que alguém fala o diabo e seus anjos, ou Satanás e seus anjos. Sim,
Satanás, ele era um anjo, com ele trouxe muitos anjos, mas que se tornaram anjos caídos, que depois se vieram a conhecer como demônios. É a mesma coisa. E esses poderes e autoridades aqui são anjos caídos, são demônios, né? Satanás e seus demônios. E despojados. E aqui tem também um pouco de discussão em relação a isso, mas vários autores, né, e comentaristas, e eu concordo com eles, tem muito a ver com a questão de retirar poder. E é interessante que também em Colossenses a gente vê duas passagens que falam sobre isso, que a palavra que é usada nessas duas passagens também é usada aqui em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que elas falam lá em retirar poder. A gente vai poder dar uma olhada rapidinho. 2:11. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com uma circuncisão feita por Cristo, que é o quê? Despojar do corpo da carne. E a palavra usada é uma flexão um pouco diferente, mas é a mesma palavra, né, a mesma raiz dessa despojada aqui no versículo 15. E essa palavra serve de despojar e também serve de despir, né, retirar a roupa também serve. Em Colossenses 3:9 diz assim: não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. E a mesma palavra aqui é interpretada como despiram. Lá em Colossenses 2 é interpretado como despojar. Ou despojar é o quê? Retirar, tomar algo, né? É nesse sentido. Mas nas três passagens significa a mesma coisa: retirar poder. Cristo retirou o poder do corpo da carne, ou seja, do pecado. Tirou o poder do pecado em nós. Lá em 3:11, vocês já se despiram do velho homem com suas práticas. Vocês retiraram esse poder do velho homem com as suas práticas pecaminosas. E aqui no versículo 15, e tendo despojado os poderes e autoridades, significa que Deus, por meio de Jesus, ele na cruz retirou o poder de Satanás e seus demônios sobre a humanidade. E o que aconteceu? E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E nessa passagem, Paulo usa dois termos: espetáculo público e triunfando. A gente vai poder analisar agora o que significa isso. Aqui faltou a animaçãozinha, mas a gente pode acompanhar igual. Espetáculo público foi aquilo que José não quis fazer. Que a palavra que foi traduzida como espetáculo aqui é a mesma palavra que a gente vê lá em Mateus 1:19. Que a gente não precisa abrir, se você quiser pode abrir, mas eu vou abrir aqui dizendo que José naquele momento não quis expor Maria a uma vergonha pública. José não quis fazer isso, mas Cristo, ele fez exatamente isso, porque Satanás perdeu, ele quis expor isso, e eu creio aqui que Jesus expôs na cruz, ele expôs a vergonha a Satanás. Ele esmagou a cabeça da serpente e expôs a vergonha naquele momento. E Paulo tem essa intenção de exaltar Cristo, a sua obra. Então, isso que ele usa essa expressão, espetáculo público. E público por quê? Porque ele colocou isso sem reservas. Ele colocou para todo mundo ver que essa derrota aconteceu naquela cruz. E Paulo depois fala que Jesus fez dele um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. E aqui lembra o triunfo romano, onde o general, depois de uma batalha, ele levava os seus cativos, os seus prisioneiros,
atrás dele, e toda a cidade por onde ele passava soltava pétalas de rosa e flores para que aquilo fosse comemorado com a maior honra, aquele grande general que fez uma grande vitória e trazendo seus cativos atrás deles. Então, essa imagem forte de uma grande vitória é exatamente o que Deus fez na cruz, porque é como se fosse Jesus à frente, aquele general vitorioso com seus cativos atrás. Satanás e seus demônios, eles perderam. Eles não conseguiram interromper a vitória na cruz. Que grande vitória na cruz. Então, queridos, nós chegamos até aqui. Espero que de alguma forma tenha sido uma bênção para vocês. E foi bastante coisa. Bastante coisa que a gente pôde estudar. Espero que de alguma forma tenha sido de bênção a vocês. E espero que a gente possa retomar esses estudos, voltando aqui para Colossenses capítulo 2, seguindo, 16, até algum momento. Eu não sei até onde a gente vai, mas espero que tenha sido de bênção para vocês e que vocês possam lembrar dessa passagem, lembrar do que Deus nos salvou. Ele nos salvou de uma maneira graciosa, um perdão gracioso. E incrível essas ilustrações da salvação que Paulo escreveu, e lembrando o triunfo fantástico, magnífico, majestoso que Jesus teve na cruz. A cruz não foi algo que a gente olha muitas vezes que que pena, né? Jesus aqui, né? Naquela cruz, até tem alguns crucifixos que tem Jesus caidinho assim, né? Até pena naquele Jesus lá. Não! Jesus triunfou na cruz. Que vitória! Tremenda vitória. E realmente algo que a gente de forma alguma deve se envergonhar. A cruz é um símbolo de vitória, louvado seja Deus por isso. Então, o meu desejo é que vocês possam ser edificados por isso e lembrem que nesses três aspectos, do perdão gracioso de Deus, a ilustração, as ilustrações da salvação e o triunfo do Senhor naquela cruz. Eu gostaria de orar para que a gente possa encerrar esse momento. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, muito obrigado porque ela é tão profunda, Senhor. Tantas coisas ela nos fala. Muito obrigado por ela, porque ela nos lembra de onde nós fomos tirados, nos lembra de um perdão gracioso que o Senhor derramou sobre nós, nos lembra de o que o Senhor fez por nós na salvação, coisas incríveis e também o Teu triunfo majestoso naquela cruz. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor decidiu nos salvar, não precisava ter feito nada disso, mas o Senhor quis, porque o Senhor assim desejou. Muito obrigado por ter nos amado, por ter nos perdoado graciosamente, por ter pago o nosso preço, por ter triunfado. Que através das nossas vidas possamos viver de maneira grata, louvando ao Senhor, podendo também nos lembrar que o Senhor triunfou naquela cruz e não tenhamos vergonha da cruz, mas tenhamos alegria, porque naquela cruz nós somos salvos, por meio de Cristo Jesus, não pela madeira da cruz, não por ela em si, mas por aquilo que foi feito naquela cruz, aquela morte substitutiva. O Senhor morreu por nós e nos deu perdão, nos justificou. E nós crentes temos essa alegria de poder saber que eternamente podemos estar com o Senhor. Muito obrigado por isso, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nos faça lembrar, te pedimos essas verdades. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, abençoada semana. Que Deus possa realmente nos abençoar nesse tempo, que seja uma grande bênção. Deus abençoe.
Tchau, tchau.